Fala galera, estamos de volta. Canal Aposta da Dupla no Ar nessa terça-feira, dia 23 de maio, né? Então estamos aí para mais um dia de cenários, prognósticos e palpites. Nossa entradinha no final de cada análise, nosso bilhetinho também no final do vídeo. Temos aí Libertadores, Sul-Americana, La Liga. Então jogos interessantes aí, né? Libertadores começando a pegar fogo aí, a fase de grupos, né? Começando a se encaminhar. Então vamos para dentro, né? Então tá aí, meu amigo Thiago Dornelles. Como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixar aquele abração para todo mundo vendo nos acompanhando e já pedir pro pessoal chegar deixando aquele like, se inscrevendo no canal quem não é inscrito e ativando o sininho com todas as notificações. Então, sem muita enrolação, pessoal, bora pros jogos. Real Sociedad e Almeria pela La Liga, 36ª rodada, às 2h30 da tarde. Então a gente vê aqui no primeiro turno aí 2-0 para o Real Sociedad. E aqui a gente vê a race das duas equipes nos últimos 10 jogos, né? A gente vê que o Almeria vem numa campanha bem oscilante, né? Vem com 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. E, cara, todos os jogos aí, 2 ou mais gols, né? Jogos bem movimentados da equipe da Almeria. E já o Real Sociedad não é muito diferente, né? Uma campanha melhor, mas deu uma osciladinha aqui, né? A gente vê que tem 6 vitórias na race, 2 empates e apenas 2 derrotas. E também jogos movimentados, pessoal. Tem esse 0-0 contra o Betis, mas de resto, tudo 2 ou mais gols. Situação da tabela. A gente vê que o Sociedad tá aqui numa situação, digamos, tranquila, né? Na quarta colocação para conseguir essa vaga para a Champions League. Campanha realmente fantástica da equipe do Real Sociedad. Então, vencendo aqui a equipe do Almeria, consegue abrir 8 pontos para a equipe do Villarreal, né? Claro, vai ficar com um jogo a mais, mas já fica aí numa situação bem mais favorável para conseguir garantir essa vaga, né? Essa vaga aí para a próxima Champions. Então tá nessa briga com o Villarreal para garantir a vaga. Então vencendo, fica numa situação bem favorável, né? Já a equipe da Almeria não disputa nada, pessoal. Disputa nada entre aspas, né? Ainda tem chance de cair, tem, mas, cara, tem muitas equipes brigando aqui, então muito difícil que o Almeria não entre aqui, né, nessa zona aqui, tá? 4 pontos de vantagem sobre a equipe do Getafe. Então, também tem uma equipe aí que, claro, que se conseguisse essa vitória sobre a Sociedad, já ficaria numa situação aí bem mais tranquila, né? Cara, tem muita gente brigando aqui, então muito difícil aqui o Almeria cair, né? Então vai conseguir se manter na primeira divisão, que é o que era o objetivo da equipe, né, nessa temporada. A gente sabe que a Almeria é uma equipe com um investimento bem menor e que é a grande maioria que está aqui nessa disputa até, né? Então são equipes aí realmente o próprio Celta de Vigo, né? Uma das que estão aqui é a mais forte, né? Então tá nesse bolo aí também. A gente vê a campanha do Sociedade em casa, é uma campanha muito boa, né? A gente vê que tem apenas 3 derrotas como mandante e vem numa sequência interessante, né? A gente pode ver aqui que nos últimos 7 jogos não tem nenhuma derrota, foram 4 vitórias e 3 empates. E já a equipe do Almeria, campanha horrível como visitante, venceu apenas o Getafe, conseguiu mais 4 empates e de resto aqui somente derrotas, né? Campanha realmente muito abaixo da equipe do Almeria, né? Como conseguiu fazer a campanha em casa, né? A gente pode ver aqui é o pior visitante do campeonato e, cara, como mandante é o 7º. Então, em casa, o Almeria realmente foi muito bem, né? Campanha quase igual de Sociedade como mandante, mas fora de casa realmente foi um desastre. Conseguiu ficar pior até que o Elche, que simplesmente fez apenas 20 pontos na competição. Então, realmente, campanha péssima do Almeria. Pessoal, o que eu aconselho para vocês aqui? Para o bilhete, a gente vê que a odd está esmagada do Sociedade, né? Essa odd caiu bastante. Cara, quiser pegar um empate anula aí, ou esse e-mail que vem quentíssimo, vem muito quente esse e-mail aqui, pelo histórico das duas equipes. Então, o que eu aconselho é um e-mail e o empate anula do Real Sociedad. Para o trade, é buscar esse back, a equipe do Real Sociedad, né? O Almeria é um péssimo visitante, a Sociedad precisa dessa vitória aí para praticamente garantir essa vaga na Champions. Então, é isso que eu vim buscar para esse confronto, pessoal. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui a vitória do Real Sociedad, mais de 1,5 gols, odd de 1,62
E o meu placar para esse jogo, 3-1 Real Sociedad. Valladolid e Barcelona pela La Liga, 36ª rodada, às 5 horas da tarde. Então a gente vê o histórico de confrontos, os últimos 5 jogos, 5 vitórias da equipe do Barcelona, e aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que o Valladolid com uma race horrível, pessoal, horrível, tem 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Já o Barcelona com uma race que oscilou bastante, né? O último jogo, o Barcelona perdeu a invencibilidade na La Liga em casa, perdeu para o Real Sociedad, aí a equipe já era campeã, então os jogadores aí já estão praticamente de férias, né? Então não jogaram com aquela concentração, né? E acabaram aí saindo tomando 2-0, conseguiram descontar bem no final, mas não conseguiram ter forças aí para buscar o empate, né? Então o Barcelona perdeu a invencibilidade, mas fez festa com a torcida e tudo, né? Já fez uma campanha muito boa na La Liga, né? Tava invicto até então, mas aí com uma race aí com 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. Então, o Barcelona realmente os jogadores já estão cabeça em outro lugar, né? A gente vê que o Barcelona foi o campeão, mas aqui a gente vê o Valladolid numa briga forte aqui, né, contra o rebaixamento, né? E um detalhe, pessoal, muito importante para esse jogo é aqui, ó, equipe do Espanhol, que é o rival, né, rival aqui da Catalunha do Barcelona. Então, tem essa rivalidade, não adianta, né? Os torcedores realmente têm essa rivalidade entre eles. E, cara, os torcedores estão pedindo muito, muito mesmo, que o Barcelona aí entregue esse jogo pro Valladolid para complicar a situação do espanhol aqui e ele volte para a segunda divisão, né? Porque, pô, Valladolid, que é o primeiro fora da zona, vencendo aqui, vai a 38 e, cara, já abre 4 pontos do espanhol, né? E daí faltando 3 jogos, realmente fica uma situação bem complicada aí para a equipe catalana. Então, cara, não sei, né? Vamos ver o que o Xavi vai fazer. O Xavi que também conhece muito, né, dessa rivalidade. Vamos ver se ele vai botar aí um time bem misto aí, quem sabe, né? Poupar seus principais jogadores para tentar aí dar essa entregadinha de leve aí para o Valladolid e complicar a situação do seu rival local, né? Então seria. É o que mais estão falando aqui, né? Falaram logo que acabou o jogo do Sociedad, só se fala nisso do Barcelona entregar esse jogo aí para a equipe de Valladolid para complicar a situação do seu rival. A gente vê que o Valladolid em casa, campanha muito ruim, né? Até conseguiu algumas vitórias aqui, mas a gente vê que uma campanha oscila demais, né? Oscila demais aqui como mandante. E já o Barcelona aqui como visitante, até tem uns placares mais elásticos, né? Até começou aqui tocando 3 resultados elásticos, mas depois aqui o Barcelona emendou uma sequência de vitórias magras aqui, ó. Daí tá, tem esse 4-0, um outro 4-2, mas a maioria das vitórias do Barcelona por um gol de diferença, né? Uma equipe que perdeu apenas 3 jogos como visitante e empatou uma campanha muito boa fora de casa, mas sempre ali vitórias suadas, né? Então, cara, com todo esse cenário que eu falei para vocês aí, pode ser até loucura, né? A gente olhar aqui, principalmente pela race dos últimos 10 jogos, mas para o bilhete, pessoal, apesar também do Barcelona ser uma equipe bem under, né? Bem under, a gente vê aqui que tem 1-0, 1-0, tem 2-0-0, os outros 6 jogos até tivemos 2 ou mais gols. A equipe do Valladolid aqui, cara, uma equipe bem over, né? Geralmente aí marca seus golzinhos também. Então, jogos aí, apenas esse jogo foi 1-0, de resto tudo 2 ou mais gols. Dá para buscar sim, dá para buscar aí, principalmente pelo desespero do Valladolid, pode ser que o Barcelona aproveite aí algum contra-ataque, buscar esse 1,5 para botar no bilhete. E o que eu aconselho, né, também é buscar um handicap, quem sabe um mais 2 aí para a equipe do Valladolid para botar no bilhete, porque a equipe do Barcelona aí, quando ganha fora de casa, geralmente são vitórias magras, e tem todo esse contexto aí que eu falei para vocês, a torcida pedindo muito que o Barcelona entregue esse jogo. Então pode ser que vá com uma equipe bem reserva aí, bote só gurizada para jogar, e aqui é o que está se comentando.
e acabe facilitando as coisas para o Valladolid e tenha muito valor aí tá num handicap positivo a favor deles. Então, quem quiser botar aí o mais 2 aí no bilhete, também é interessante, né? Quiser até botar o mais 3 aí com uma odd menor aí para garantir. Não acredito que se o Barcelona vencer, vença por mais de um gol de diferença. A equipe do Valladolid que está realmente desesperada ali para fugir da zona do rebaixamento, vai pegar o Barcelona aí que está de férias já na competição. Para o trade, pessoal, vamos deixar aí para o live, né? Vamos ver aí qual a formação que o Barcelona vai entrar em campo. Mas se o Barcelona vier com time reserva, com essa odd aqui, cara, muito interessante aí, tentar buscar esse lei equipe do Barcelona, né? Ver se o Valladolid consegue começar o jogo forte em casa ali, né? Com o apoio dessa torcida aí e com o apoio até do torcedor ali do Barcelona, que o Valladolid consiga essa vitória. Então, para o trade, eu vou dar uma espiada aí no live e esperar as escalações aí e vamos ver a postura das equipes para se posicionar aqui, né? Porque também uma odd de quase 2 para o Barcelona num back chama muita atenção, né? Então, se vier com a equipe titular, né, não tem muito o que fazer, vai ter que se trabalhar algo a favor do Barcelona. Mas como eu acredito aí que o Xavi vai acatar aí o pedido dos torcedores aí, vai colocar aí um time da gurizada aí para ver se consegue perder essa partida. Então, baseado em tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, eu vou pegar aqui um handicap mais 0,75 a favor da equipe do Valladolid, odd de 1,72. Se tu tem dúvidas sobre esse tipo de handicap positivo, principalmente essas linhas quebradas, dá uma olhada na descrição, tem outro vídeo aí que a gente está ensinando vocês tudo sobre linhas asiáticas e tanto do confronto de uma equipe contra outra, quanto de gols, pessoal. Então dá uma olhada ali que a gente explica direitinho. Como eu falei, odd 1,72 e o meu placar para esse jogo 2-1 Valladolid. Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, Libertadores, quarta rodada, 7 horas da noite. Jogão, pessoal. A gente vê que o histórico de confrontos, o Galo tem uma vantagem aqui, né? São 7 vitórias do Galo e apenas 3 vitórias do Atlético Paranaense. É um Galo aí que está no momento de recuperação, né? Começou a temporada oscilando demais, né? A gente pode ver aqui que na Reis tem 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates, mas se a gente cortar aqui os últimos 7 jogos, foram 6 vitórias, né? E apenas uma derrota fora de casa pro líder Botafogo aqui, que é o Brabo, né? E aqui a gente vê aqui a race do Atlético Paranaense, né? São 7 vitórias, apenas 3 derrotas, uma race muito boa da equipe do Atlético Paranaense, que venceu aqui a equipe do Botafogo. Então vem num momento muito bom, a equipe paranaense. Então vai ser um confronto realmente bem duro, né? A gente pode ver aqui que confronto de ida, né? Na primeira perna ali, né? Da fase de grupos. O Atlético Paranaense venceu em casa a equipe do Atlético Mineiro e colocou o Galo numa situação bem complicada. A gente pode ver a situação do grupo aqui, ó. O Galo está na terceira colocação com apenas 3 pontos. Então, se o Galo chega a perder esse jogo para o Atlético Paranaense vai a 10. O Galo já não busca o Atlético mais, né? Que vão faltar 2 partidas e o Atlético vai ter 10 pontos contra 3 do Galo. E se o Aliança Lima vence a equipe do Libertad, vai a 7. Aí fica uma situação realmente até para buscar essa segunda vaga muito complicada para a equipe do Galo. Então, pessoal, o único resultado, nem o empate é bom para o Galo. Aqui. O único resultado que interessa para o Galo aqui é a vitória. Então, ele vai ter que ir para cima desde o primeiro minuto, tentando buscar esse resultado, tentando fazer o placar aí. Né? E a gente sabe que é importante também fazer saldo de gols. Né? O Galo está com saldo 0. Então, tem que tentar fazer saldo aí para passar o Atlético Mineiro, né? Ganhar por 2 ou mais gols de diferença para conseguir já ficar melhor no saldo, né? Para caso empate em pontos depois, conseguir essa vaga aí, nem que seja no saldo de gols. Então, esse jogo, pessoal, não tem o que inventar a não ser vir buscar gols, né? Gols, a gente vai ver aqui que a race das duas equipes, o Galo tem somente esse 0-0, de resto tudo 2 ou mais gols. E o Atlético Paranaense, uma race excelente para gols, né? Todos os jogos temos 2 ou mais gols. Então, para o bilhete, pessoal, já aconselho de cara aqui é botar esse 1,5. Né? Se fosse para escolher um lado aqui, eu ficaria do lado
do Galo, né? Mas a gente vê que tá uma odd de 1,60 para o Galo, que realmente está bem esmagado, né? Para botar aí no bilhete, né? Então, colocar um dupla chance ou um empate anula para o Galo. Acredito que o Galo não perca essa partida, né? Como mandante, né? Em caso, o Galo vem muito bem. A gente pode ver aqui no histórico aqui, o Galo que venceu nos últimos 10 jogos aqui, os 4 que ele jogou em casa, ele venceu os 4, ele venceu de forma tranquila, né? E o Atlético Paranaense, as 3 derrotas que ele tem, as 3 são como visitante, e uma delas para o próprio Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Então, acredito sim que o Galo consiga essa vitória contra a boa equipe do Atlético Paranaense, né? Vai ser um jogo duro, mas quem quiser botar aquele dupla chance, aquele empate anula para ficar mais safe, e aquele 1,5 que também tem muito, muito valor, né? Nos jogos das duas equipes sempre é muito movimentado. Então, aquilo que eu falei para vocês, pessoal, no trade, vou tentar buscar algo a favor do Galo, né? Acredito que o empate para o Atlético é bom, né? É bom ficar numa situação confortável no grupo. Então, acredito que o Atlético comece muito forte ali, tentando martelar, 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 para conseguir essa vitória contra o Atlético Paranaense. Então, é isso que eu venho buscar nesse confronto. Algo a favor da equipe do Atlético Mineiro. E também, pessoal, ficar ligado em gols, né? A gente vê que tá partindo aqui o 2,5 de uma odd mais ou menos de 2. Pô, pessoal, para mim também tem muito valor. A gente viu que os dois últimos confrontos das equipes, né, foram agora há pouco tempo, bateram aqui o 2,5, né? E o histórico aqui é interessante para gols. Então, e no próprio na própria race das equipes. Então eu buscaria sim esse 2,5, caso o Atlético não fique só se defendendo, esteja saindo também para o jogo, esteja aquele jogo aberto de trocação, esse 2,5 para mim tem muito valor. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance para o Galo, mais de 1,5 gols, e ambas as equipes receberão um cartão, odd de 1,62, e o meu placar para esse jogo, vamos de novo no 2-1, Galão da Massa. Independente Medellín e Nacional, Copa Libertadores, 9 horas da noite, quarta rodada do Grupo B. Confronto nos últimos 3 anos, apenas o primeiro jogo, né, da fase de grupos, que o Nacional venceu o Medellín no Uruguai, né? Então aqui a gente vê a race das duas equipes, o Independente Medellín com 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates, e o Nacional aí, pô, vem numa race, não perde a 9 jogos, né? Os últimos 10 aí, 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota pro Peñarol, né? Clássico uruguaio. Vamos pro grupo aqui, né? Nacional aqui, o líder com 7 pontos, o Inter é o segundo com 5 e o Medellín vem ali em quarto, né? Então o Medellín aí querendo, né, brigar com o Inter. Hoje essa vaga tá disputando com o Inter, né? Porque o Nacional deu uma disparada um pouco ali, mas se o Medellín ganhar, atinge o mesmo número de pontos, 7 pontos do Nacional, e embola mais ainda esse grupo, né? Mas tá disputado aí, pô, a gente vê que o Nacional aqui jogando na Libertadores 2 vitórias e um empate, né? Então, venceu o Metropolitanos fora, venceu o Medellín em casa, empatou com o Inter fora. Já o Medellín, né, empatou com o Inter em casa, perdeu para o Nacional fora e ganhou do Metropolitanos em casa, né? Então, cara, para mim acho que o Nacional é mais equipe que o Medellín. Vamos ver nas odds aqui o mercado dando um favoritismo pro Medellín, né? 2,12 Medellín, 13,75 Nacional. Cara, pro trade aqui, acho interessante buscar esse lei a equipe do Medellín. O Nacional a gente vê que vem numa pegada boa, né? O Nacional vem numa pegada boa. O Medellín precisa da vitória, com certeza, mas o Nacional é mais time, né? O Nacional é mais time, então eu acho que dá para a gente trabalhar esse lei, a equipe do Medellín aí, um empatezinho para o Nacional não é ruim, né? Então continua na liderança ali e ainda vai dar uma secadinha no Inter, né? Então, para o trade aí, acho interessante buscar esse lei, a equipe do Medellín. Mercado de gols aí, pô, a gente vê que o Medellín aqui é bem over, né? É apenas um jogo, 1-0, o restante tudo. Olha, 3 ou mais gols, né? Não digo nem 2. Então é 3 ou mais. Então o Medellín é uma equipe bem over. O Nacional aqui vem numa race aqui over também, né? Tem 1-0, 0-0 de restante 2 ou mais gols. Então acho interessante buscar no mínimo 2 gols.
gente vê que na Libertadores saiu 2 gols em todos os jogos das duas equipes, né? No mínimo 2 gols, maioria aí 3 ou mais, né? Então acho interessante buscar esse 1,5, a gente vê que o 2,5 está 2,18, né? Então acho interessante esse 1,5 aí, vai estar partindo de 1,40, 1,50. Acho que é uma boa pedida para o bilhete, esse 1,5. Ou, cara, pegar um handicap aí positivo do Nacional, né? Um mais um asiático, ou até mesmo um mais 2 europeu aí, que pode perder por até um gol de diferença, né? Acho que para mim o mercado tá pesando demais no Medellín, que não é muito mais time, não. Precisa da vitória com certeza, mas precisar não é certeza, né? Então, o Nacional não é um time bobo, então acho que vai administrar bem aí esse jogo para sair no mínimo com um empatezinho. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui o Nacional, handicap mais 0,75. Então, se perder por um gol, dá meio red, né? Então, precisa perder por 2 gols para essa entrada da red inteira. Se for empate ou o Nacional vencer, é green para a gente. Se tem dúvida como é que funciona essas linhas quebradas aí, dá uma olhada na descrição do nosso vídeo. Tem um vídeo aqui explicando como é que funcionam essas linhas quebradas. E meu palpite, meu placar, 2-2. Magalhães e LDU, Sul-Americana, 9 horas da noite. Grupo A, quarta rodada, né? Confronto nos últimos 3 anos. Apenas o jogo de ida desse grupo. Lá no Equador, 4-0, LDU contra o Magalhães. Tive aqui a risca das duas equipes, né? Então, Magalhães aí com 7 derrotas, 2 empates, apenas uma vitória, né? Então, não tá num momento legal nessa temporada. E o Magalhães e LDU aqui, né? Um time que sempre brigando, né? Até tá na Sul-Americana, mas sempre frequenta a Libertadores e vem bem lá no seu campeonato local, né? A gente vê que na race aqui não chega a ser uma race tão boa, né? Mas tem aqui 6 vitórias, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, né? Então vem num momento um pouco melhor que a equipe do Magalhães aqui. A gente vê aqui na fase de grupos, a LDU é o líder, né? 7 pontos, Magalhães aqui tem 2. Então, o Magalhães só um milagre aqui, né? A gente vê que o segundo colocado da Sul-Americana enfrenta os terceiros da Libertadores, né? Então, o LDU, por enquanto, cravando já a sua vaga como primeiro do grupo, mas vai brigar com o Botafogo aí até a última rodada, né? A gente vê que o Magalhães aqui, 2 empates e uma derrota, os 2 empates jogando em casa, os dois 2-2, e a derrota para a LDU jogando lá no Equador, então 4-0 para a LDU. E a LDU, né, que teve uma pré-sul-americana, né, com o Delfim ganhando de 4-0. Depois na fase de grupos aqui 2 vitórias e um empate, né? Venceu fora de casa César Valejo, venceu o Magalhães em casa, empatou com o Botafogo em 0-0. Então, cara, o valor aí é tentar buscar alguma coisa a favor da LDU, né? É mais time, tá num melhor momento também, é o líder aí do seu grupo. Então vamos para as odds aqui na academia, não tem odds. Vamos aqui para Betano mesmo. Então tá nos dando uma odd de 3,50 para o Magalhães, 2,10 LDU. Então para o trade aí, acho interessante buscar esse lei, a equipe do Magalhães. Então, uma equipe fraquíssima, né? Não vem fazendo um campeonato bom, né? E não vive um bom momento. Então, acho interessante buscar esse lei, a equipe do Magalhães. Mercado de gols, a gente vê aqui que até, né, é interessante aí, né, buscar 1,5, né? A gente vê que o time do Magalhães aqui, apenas um jogo não teve 1,5, o restante tudo bateu 1,5, então uma excelente equipe, toma bastante gol, né? E aqui a equipe do LDU também, no mínimo 2 gols, é apenas 2 jogos, um 0-0 com o Botafogo aqui, e esse 1-0 com o Barcelona, que não teve 2 ou mais gols, de restante tudo teve 2 ou mais gols. Então, cara, o 2,5 aqui tá 2,02, então buscar 1,5 no ao vivo é interessante, ou esse 1,5 aqui no bilhete, para mim vem quente demais. Empate anula para o bilhete também LDU, para mim tem valor, ou até mesmo um dupla chance aqui LDU para pôr no bilhete. E já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap menos 0,25 a favor da LDU. Então, pagando 1,82. Meu palpite, meu placar, 2-0 LDU. Puerto Cabello e São Paulo, Sul-Americana, 9h30 da noite, Grupo D, quarta rodada, confronto entre as duas equipes nos últimos 3 anos.
só o confronto de ida, né? São Paulo venceu por 2-0. Então aqui a gente vê a rede das duas equipes, né? Porto Cabedelo aqui, acho que se não me engano é da Venezuela. Então, nos últimos 10 jogos ele tem apenas 4 vitórias, né? 4 derrotas, 2 empates. São Paulo aí vem numa race num momento muito bom, né? Essa vitória do Vasco que é muito importante, 4-2. Os últimos 10 jogos não perdeu. 6 vitórias, 4 empates. Então, desde que o Dorival assumiu, ainda não teve nenhuma derrota. Então, o Dorival assumiu logo depois desse jogo do São Paulo com o Puerto Cabello, né? Em São Paulo. Então, vem num momento bom, né? O Dorival aí, São Paulo que não vinha fazendo um bom trabalho com o Rogério Ceni e, pô, pelo menos com o Dorival aí, tá numa sequência boa, que não perde pelo menos, né? Então vamos pro grupo aqui, né? A gente vê que o São Paulo é líder com 7 pontos, Tigre é o segundo com 6, Tolima 4. Então é um grupo que tá embolado, né? Tá embolado. E o Cabede aqui, o Porto Cabede, nenhum ponto, 3 jogos, 3 derrotas. E o São Paulo tem que aproveitar, né? O São Paulo tem que aproveitar para se manter na liderança e vai pegar o saco de pancada do grupo, 3 jogos, 3 derrotas. São Paulo jogou 3, 2 vitórias e um empate, né? Empatou aqui com o Tolima, venceu o Porto Cabede, venceu o Tigre. Então São Paulo aí tem tudo para vencer mais um jogo aí, né? E se manter na liderança. Te vi aqui que jogos, pô, o Porto Cabede tomou no mínimo 2 gols em todos os jogos. São Paulo fez 2 nos 2 primeiros, só contra o Tolima, que ficou no 0-0, né? Então vamos aqui, estamos sem odd aqui na Academia das Apostas, mais um jogo sem odd. Vamos dar uma olhadinha aqui já nos gols aqui das equipes nos últimos 10 jogos, né? Fica que o Porto Cabede aqui tem 3 jogos under, né? O restante tudo com 2 ou mais gols. E o São Paulo aqui dá uma oscilada também, né? Dá uma oscilada legal aí com um pouco under, mas no mínimo 2 golzinhos aí a gente vê que saiu em 7, né? Vamos para as odds aqui, então. A gente tem o São Paulo a 7, o Porto Cabede a 7,30, São Paulo em 47. Então, para o trade aí, tentar buscar esse back aqui de São Paulo, né? Apesar que vai estar jogando fora de casa, mas vai pegar fraca a equipe do Porto Cabede. Então, vejo o valor buscar essa vitória de São Paulo aí acima de 1,50 no trade. Já mercado de gols, né, a gente vê que 1,5 está em 36. Então, interessante, né? Interessante buscar esse 1,5 para o bilhete 1,5 e para o bilhete também dupla chance São Paulo. São Paulo empate anula, né? As odds estão esmagadas, mas para o bilhete dá para a gente colocar essas dicas aí. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap menos 0,75 a favor de São Paulo, pagando 1,60 e meu palpite, meu placar 2-0 São Paulo. E agora o nosso bilhete de terça-feira, né? Vamos pegar a vitória do São Paulo e o empate anula do Real Sociedad. Oddzinha de 1,84 para nossa dupla do bilhete aí. Fechou então, duplinha aí para essa terça-feira. Vamos para dentro, né? Agradecer quem vem nos acompanhando, quem vem deixando aquele like, quem está se inscrevendo aí, a galera nova que está chegando. Pô, valeu, muito obrigado. E aproveitar e também deixar um abração para o meu irmão aí, que participava aqui com nós quando era aposta tripla, né? Então, o Thiago Salerno aí tá de aniversário hoje. Meus parabéns, muitas felicidades. E, né, Tchau. dá aquela Um força pros abração, guri. né? Um abração aí pro velho, dar uns parabéns para ele, tudo de bom aí nessa caminhada. Valeu, velho. Deixa teu like aí, né, velho? Dá aquela moral pros guri, né? E, pô, dá os parabéns pro velho também. Quem quiser deixar nos comentários aí, parabéns pro velho. Merece, merece. Vamos pra dentro, gurizada. Vamos pra dentro aí do mercado. Amanhã, quarta-feira, tamo de volta. Valeu!